A verdade é que nossas mentes humanas lutam para realmente compreender a eternidade, devido às limitações do tempo. Operamos em um mundo centrado e constrangido pelo tempo. Afinal, tudo o que conhecemos é o tempo. O conceito de eternidade, o reino das idades sem fim, pode ser incrivelmente desafiador de se abarcar. A eternidade vasta e insondável está a apenas um passo de nós. Compreende quão próxima está de ti e de mim? Basta um único suspiro, um instante solitário, para transacionar para a eternidade. Considere quão próximos estamos desta existência eterna. Como seres humanos, como criaturas mortais, não deveríamos nos preparar para a eternidade. Devemos, com empenho, buscar compreendê-la e fazer os preparativos necessários. Sim, você pode estar preparado para a aposentadoria, mas a aposentadoria por si só não é garantida. Nem todos nós alcançaremos a idade da aposentadoria. Por outro lado, a eternidade é uma certeza absoluta. Estás preparado para a eternidade? Estás pronto para enfrentar o teu Criador? Mateus 7, versículos 21 a 23, apresenta uma mensagem profunda e contundente. Infelizmente, devido à exposição repetida a sermões discutindo estes versículos, podemos ter, sem intenção, diminuído o peso e a significância dos eventos descritos pelo nosso Senhor, acostumando-nos a ouvir este tema pregado, resultando em um efeito de amortecimento sobre nossa percepção destes versículos. Portanto, o objetivo do meu sermão hoje é restaurar o respeito e o temor que estes 3 versículos de Mateus 7, versículos 21 a 23, justamente merecem. É fundamental reacendermos a apreciação pela gravidade e significância das lições transmitidas nestas passagens. Estes 3 versículos são sérios. Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas ouvirão estas palavras em seus momentos finais antes do inferno. Não todos, que meramente proclamam ou afirmam que Jesus é o Senhor ressuscitado e o governante de suas vidas, ganharão acesso ao reino dos céus. Naquele dia iminente, são exclusivamente aqueles indivíduos que ativamente executam a vontade de Deus que serão concedidos à admissão. Segundo Jesus, é a maneira como vivemos nossas vidas que serve como um verdadeiro testemunho de nossa aliança e autenticidade como seus seguidores. Meras palavras parecem ter significância limitada neste aspecto. Palavras não podem servir como substitutos para a obediência, e nem obras religiosas. O verdadeiro teste de fé jaz em nossa obediência à vontade de Deus. Meros pronunciamentos de Senhor, Senhor têm pouca importância sem uma vida que faça a vontade do Pai. Sejamos honestos entre nós e reconheçamos como pode ser fácil adquirir vocabulário religioso, recitar frases de efeito religiosas, memorizar a Bíblia e até cantar canções religiosas, enquanto falhamos em cumprir com a vontade de Deus. Até mesmo Satanás cita as Escrituras. Até os demônios sabem e tremem que há um Deus. Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A realidade é que quando uma pessoa experimenta um genuíno renascimento espiritual, ela recebe a presença permanente do Espírito Santo, evidente em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O abençoado Espírito Santo capacita os crentes a conhecer e cumprir a vontade do Pai por meio da presença do amor de Deus em seus corações, motivando-os a obedecê-lo e servir aos outros. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ao ler esta passagem, sempre me pergunto, quantos são muitos? Senhor, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor.
Assim, enquanto prego esta mensagem, existem pessoas que estão convencidas de que são crentes, quando na realidade Jesus não as conhece. Fazes parte dos muitos que professam Cristo com a boca e, no entanto, não vivem por Ele? Professas Cristo, mas vives tua vida de forma distante dos seus caminhos? A vida, assemelhando-se ao próprio inferno, revela pessoas genuinamente surpresas pelo fato de Jesus não as conhecerem. Isso ocorre porque vivem uma mentira tão profundamente que acabam acreditando nela. Estão autoiludidas. Existem pessoas caminhando sobre a terra neste exato momento que acreditam ser cristãs, que acreditam de todo o coração estarem salvas, que se consideram filhos de Deus, mas estão enganadas caminhando na terra, sem saber que estão a momentos de distância do inferno. Nestes versículos, Jesus adverte contra a autoilusão e a falsa segurança nas expressões verbais de fé, enfatizando a importância de um coração transformado e uma vida que reflita um compromisso sincero de seguir a vontade de Deus. O verdadeiro discipulado envolve um relacionamento pessoal com Deus e a disposição para submeter-se à sua autoridade, renunciando aos próprios desejos e alinhando-se aos seus propósitos. Nesta passagem pungente, Jesus não está se dirigindo àqueles que o rejeitam abertamente. Assim, aqueles que se consideram crentes, que frequentam a igreja, talvez até se envolvam em atividades religiosas diárias, mas suas vidas revelam uma desconexão fundamental com a essência da verdadeira crença. É um lembrete assustador de que envolver-se em práticas religiosas, mesmo aquelas tão significativas quanto profetizar, expulsar demônios ou realizar maravilhas em seu nome, não é sinônimo de um relacionamento genuíno com Cristo. O cerne da questão reside na condição do coração e nas ações que dele fluem. É fácil cair na armadilha de equiparar sucesso espiritual com atividades religiosas visíveis e quantificáveis. Contudo, Jesus ressalta que estes não são os indicadores definitivos de um verdadeiro crente. O perigo da autoilusão é real. Muitos que estão confiantes em sua salvação, baseados em suas obras religiosas, podem encontrar-se na posição angustiante de serem desossados por Cristo, não porque não fizeram o suficiente, mas porque seus corações nunca estiveram verdadeiramente alinhados com a vontade de Deus. Isso nos leva a uma reflexão crítica. O que significa verdadeiramente conhecer Cristo e ser conhecido por Ele? Transcende a mera profissão verbal ou a observância religiosa externa. Trata-se de um coração transformado por sua graça, uma vida voluntariamente entregue ao seu senhorio e um caminhar diário em obediência aos seus comandos. Trata-se do relacionamento íntimo com Deus, fomentado através da oração, meditação em sua palavra e a orientação do Espírito Santo. Nesta Bíblia, encontram-se instruções sobre como viver como solteiro, como Deus deseja que você se comporte no seu casamento, como Deus quer que você gerencie o seu dinheiro, sua paternidade e muito mais. Um filho de Deus precisa se comportar de maneira específica. E não estou dizendo, por um segundo sequer, que um filho de Deus nunca peca. Davi pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, e todos esses homens ainda eram grandes homens de Deus porque se arrependeram quando pecaram. Mesmo quando pecamos, espera-se que nos comportemos de maneira específica, nos arrependendo de nossos pecados e pedindo perdão. Esta é uma das principais diferenças entre os salvos e os não salvos. Os não salvos, quando pecam, continuam com suas vidas, mas quando os salvos pecam, eles pedem perdão, como Davi fez no Salmo 51, Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Charles Spurgeon afirma: o que Cristo é para você na terra, isso você será para Cristo no céu. Repito essa verdade. O que Jesus Cristo é para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento. Se Ele é caro e precioso para você, você será precioso e querido para Ele. Se você pensa tudo sobre Ele, Ele pensará tudo sobre você. A declaração de Charles Spurgeon:
O que Jesus Cristo é para você na terra, você será para Ele no dia do julgamento, é uma verdade poderosa que todos devemos levar a sério. Isso nos lembra da relação íntima que temos com nosso Senhor e Salvador e da importância de nossa resposta a Ele nesta vida. Então, o que é Cristo para você na terra? Ele é uma figura distante, alguém que você só reconhece de passagem? Pense em Cristo. Ele é alguém em quem você pensa apenas aos domingos ou em momentos de necessidade? Ou Ele é o seu tudo, o centro da sua vida, a fonte da sua esperança e alegria? Ele é um gênio da lâmpada ao qual você recorre apenas em problemas? Ou Ele é o seu próprio coração, o ar que você respira? Ele é o seu último recurso ou o primeiro a quem você recorre? Se Cristo é precioso e querido para ti, então será querido para Ele no dia do julgamento. Teu amor por Ele não passará despercebido e Ele te recompensará por tua devoção fiel. Contudo, se Cristo não é parte central da tua vida, se Ele é apenas um conhecido casual ou um pensamento passageiro, então deves te preocupar. Devemos entender que nossa resposta a Cristo nesta vida determinará nossa relação com Ele na eternidade. Se formos fiéis a Ele agora, se o amarmos e servirmos de todo o coração, então seremos recompensados com uma relação próxima e íntima com Ele no céu. Mas se o ignorarmos ou rejeitarmos nesta vida, então seremos separados dele para sempre. Não experimentaremos a alegria e a paz que vem de conhecê-lo e perderemos a vida eterna que ele oferece. Sabes onde fica exatamente a localização do inferno? A localização exata do inferno está no fim de uma vida que rejeita Cristo. Ele é o único caminho para o Pai. Tens que negociar com Ele. Não podes evitá-lo, contorná-lo, nem o negar e receber a vida eterna. Mateus 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso não significa que uma negação te condena ao inferno. Isso é incorreto. Vemos que Pedro negou o Senhor 3 vezes e foi perdoado e restaurado. Portanto, se negaste Cristo, Deus te perdoará e restaurará. No entanto, negar Cristo é muito mais do que apenas uma negação verbal. Uma pessoa pode professar Cristo com a boca e negá-lo com a vida. A Bíblia é clara. Não podes dizer que amas Cristo e desobedecê-lo. Esta verdade dura na Bíblia, uma verdade que as pessoas não gostam de pregar. A obediência aos mandamentos de Cristo é tanto um sinal quanto um teste do nosso amor por Ele. João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Esta declaração simples, porém profunda, nos lembra que nosso amor por Deus não é apenas sobre nossos sentimentos ou emoções, mas também sobre nossas ações. Jesus não disse, se me amas, sentirás isso. Ele não disse, se me amas, tuas emoções te dirão. Ele não disse, se me amas, sentirás um sentimento suave, aconchegante no teu coração. Não, Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Então, como podemos provar nosso amor por Deus? A resposta é clara, guardando seus mandamentos. Deus nos deu os seus mandamentos em sua palavra e é nossa responsabilidade, como cristãos que o amam, segui-los. Agora sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas pastor, guardar os mandamentos de Deus nem sempre é fácil. Todos nós cometemos erros e às vezes ficamos aquém dos padrões de Deus. E você está certo. Todos somos imperfeitos e todos ficamos aquém da glória de Deus. Mas isso não significa que devemos desistir de nos esforçar para guardar seus mandamentos. Em vez disso, devemos pedir a Deus por ajuda e orientação para guardar seus mandamentos. Devemos orar pelo Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida que agrade a Deus e devemos nos cercar de outros crentes que possam apoiar e encorajar-nos em nosso caminho com Cristo. Além disso, não devemos ver o cumprimento dos mandamentos de Deus como um fardo ou uma tarefa, mas sim como uma oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus e de nos aproximarmos dele. E o fato é que guardar os mandamentos de Deus te manterá fora dos problemas do pecado. Nada destruirá uma vida como os problemas do pecado.
Os cemitérios estão cheios de pessoas que se meteram nelas por causa dos problemas do pecado. As prisões estão cheias de pessoas porque se meteram nos problemas do pecado. Além disso, devemos também lembrar que guardar os mandamentos de Deus não é apenas sobre seguir regras ou marcar uma lista de coisas a fazer e a não fazer. É sobre viver uma vida que reflete o caráter de Deus e o amor de Cristo. Ame os que estão ao redor de nós. Ajude os menos afortunados. Viva uma vida de honra e integridade. Ao guardarmos seus mandamentos, estamos demonstrando ao mundo que somos seus discípulos e estamos testemunhando sua verdade e sua salvação. Tua vida é um testemunho. Quero que imaginemos um momento glorioso. Todos nós anelamos pelo dia em que chegaremos ao céu e ouviremos Jesus nos dizer: "Bem feito, servo bom e fiel." Às vezes, deito-me à noite e imagino esse dia maravilhoso. Esse será o momento em que finalmente encontraremos nosso Senhor e Salvador, face a face, e receberemos nossa recompensa por nossa fidelidade a Ele. Consegue imaginar a alegria e a emoção que preencherão nossos corações ao estarmos diante de Jesus? Finalmente, veremos aquele que nos amou e deu sua vida por nós. Estaremos finalmente na presença daquele que nos salvou dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. E então, Jesus nos dirá: "Bem feito, servo bom e fiel." Estas palavras serão as mais preciosas e significativas que jamais ouviremos. Viva cada dia com este objetivo em mente: ouvir essas palavras do nosso Senhor. Às vezes pondero sobre qual mensagem o apóstolo Paulo entregaria se pudesse pregar um único sermão hoje. Pessoalmente, estaria ansioso para ouvi-lo pregar sobre 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatamento não é usada nestes dois versículos. Contudo, essa é a significação literal da expressão seremos arrebatados, em 1 Tessalonicenses 4,17. A tradução latina deste versículo utiliza a palavra raptur, e a palavra grega que traduz é arpazo, que significa arrebatar ou levar embora. Assim, não há dúvida de que a palavra usada em 1 Tessalonicenses 4,17 se refere à remoção atual de pessoas da terra para o céu quando Jesus vier. Ele virá pessoalmente, pois o próprio Senhor descerá do céu com alarido. O próprio Senhor e não a morte. O próprio Senhor e não um anjo. Ele prometeu que voltaria, não prometeu? João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No versículo 3, vemos uma das promessas mais maravilhosas ao corpo de Cristo: voltarei novamente. Que promessa! Existem dois grupos, aqueles que estão mortos em Cristo e aqueles que estão vivos em Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Neste versículo não se refere aos mortos ímpios. Temos santos vivos, fala dos mortos justos. Pessoas piedosas que morreram em Deus conhece, santos que viveram experimentará a morte 300 mas será levada pelo mesmo 1000 anos atrás. Falando todos os santos que estão adormecidos em Cristo Jesus, serão arrebatados e levados juntamente com existem pessoas que são verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Temos em primeiro porque tendemos a viver em nossa própria comunidade local e vamos à mesma igreja todas as semanas. Tendemos a não compreender quão verdadeiramente grande é o corpo de Cristo neste mundo. Deus é muito maior do que sua igreja e sua congregação. Pessoas adoravam a Deus muito antes de sua igreja ser formada. Por toda a América,
você encontrará homens e mulheres de diferentes origens, que são verdadeiros adoradores do único Deus verdadeiro. O corpo de Cristo é imenso. O céu não será povoado apenas por você e sua congregação. Por todo o mundo, existem verdadeiros adoradores do único Deus verdadeiro. Se você viajar para diferentes países na África, há tantas pessoas que são verdadeiros crentes, nascidos de novo em Cristo. Adorar Cristo e venerá-lo não será um evento pequeno em que apenas uma igreja desaparecerá. Não haverá um êxodo em massa quando o arrebatamento ocorrer. Não será um segredo. Literalmente, milhões e milhões de pessoas serão levadas pelo próprio Senhor Jesus. Não caia nesse erro de autossuficiência, de pensar que apenas as pessoas que creem exatamente no que eu creio irão para o céu. Não caia na armadilha de acreditar que apenas as pessoas que concordam comigo 100% do tempo estarão no céu. Não pense que apenas aqueles que frequentam a minha igreja irão para o céu. No céu haverá santos em Deus que não concordam com cada um dos seus pontos de vista teológicos. Não se iluda pensando que apenas pessoas que se parecem com você serão salvas. Cristo morreu por toda a humanidade. Cristo morreu por todos. E agora, pelo mundo afora, há milhões de cristãos, milhões e milhões de verdadeiros renascidos que acreditam de todo o coração na mensagem da cruz e estão sendo salvos. 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz tem poder e ainda possui poder. Há milhões de cristãos em todo o mundo. No coração de Nova York, há crentes caminhando com o Senhor, assim como Enoque andou com Deus. Pelos vários estados desta nação, há crentes que, neste momento, em algum lugar, uma crente no Senhor está a caminho do trabalho, orando em seu coração, ao seu Redentor e Messias. Agora mesmo, em algum lugar, há um santo em Deus no banco do passageiro de um carro, com os olhos fechados, aguardando e ansiando pelo arrebatamento. Nas montanhas do Nepal, há verdadeiros crentes. No coração do Rio de Janeiro, Brasil, há santos em Deus. Em Lagos, Nigéria, em Londres, Inglaterra, Havana, Cuba, Paris, França, Nova Delhi, Índia, Kingston, Jamaica. Por todo o mundo, há santos em Deus que creem em Cristo. E se o arrebatamento acontecesse neste exato momento, todos eles seriam levados por seu Redentor e Messias. E quando o arrebatamento ocorrer, mudará o mundo como nada que o mundo jamais viu antes. Será interessante ver como os sistemas mundiais tentarão explicar o desaparecimento misterioso e estranho de pessoas por todo o mundo, que têm uma coisa em comum: são crentes no Senhor Jesus Cristo. Não há arrebatamento secreto. Uma vez que os santos forem levados, haverá uma partida visível e clara da terra. Para recapitular o evento do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados de seus túmulos e reunidos com seus corpos glorificados. Depois disso, aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, 50, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Corpo glorioso. O mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível se revestirá de incorrupção, onde a morte será tragada pela vitória. Deus dará aos crentes arrebatados corpos novos. Graças a Deus não haverá mais doenças. Não está cansado de enfermidades? Não está cansado de quão frágil é este corpo humano? O glorioso corpo novo não envelhecerá nem se deteriorará. Será um corpo jovem. Além disso, este versículo nos revela a velocidade com que isso ocorrerá. Acontecerá subitamente e rapidamente, com os crentes que foram fiéis aos ensinamentos de Cristo sendo transformados num instante, num piscar de olhos. Seremos transformados em seres gloriosos, e isso acontecerá tão rápido, após o soar da última trombeta. Encontraremos Jesus em corpos celestiais,
O evento do arrebatamento acontecerá tão rápido que estará concluído antes que o mundo perceba o que aconteceu. Antes que o mundo tenha a menor inclinação do que aconteceu, já terá terminado. Não haverá tempo para despedidas, não haverá tempo para orações de última hora. Acontecerá num instante. Durante este tempo, Deus liberará sua ira sobre as pessoas que falharam em seguir os ensinamentos de Cristo. Está vindo um tempo sobre esta terra para o qual este mundo não está preparado. Um tempo mencionado na Bíblia como a grande tribulação. Mas a grande maioria das pessoas neste mundo não está preocupada com isso. Durante este tempo, o mal se espalhará sem restrições. Durante este período, vemos no livro do Apocalipse que a ira de Deus será revelada. Aqueles que vivem em desobediência, imoralidade, idolatria, corrupção, calúnia e outras formas de pecado serão deixados para trás para enfrentar a ira do Senhor. Como cristãos, é importante que vivamos nossas vidas na expectativa do arrebatamento. Devemos estar vigilantes, observando e esperando pelo retorno do nosso Senhor e viver de maneira que lhe agrade. Devemos nos esforçar para estarmos prontos para o arrebatamento a todo momento. Lucas 12:40. Portanto, vós também estai preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.